Shalom, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos no 15º dia da nossa campanha. Passe pelos estreitos, mas conquiste o seu futuro. Essa campanha tem como objetivo nos levar a um crescimento espiritual, nos levar a uma medida de unção poderosa que nos impulsiona para frente no propósito de Deus, sem nos desviar do caminho do Senhor e, ao mesmo tempo, podermos estar passando pelas dificuldades da vida sem vacilar, sem abrir mão do propósito, sem estar retrocedendo. Esse é o grande propósito. O Senhor tem nos dado nesse tempo uma unção nova de fortalecimento, tem nos preparado, nos alinhado apostolicamente para o propósito. Que Deus te abençoe por você estar aqui. Nós estamos no 15º dia. Que bênção que você chegou até aqui. Você é um vencedor, é um mais do que vencedor. Amém? E eu gostaria de dizer uma coisa, antes de abrir a Bíblia. Tem um louvor que eu amo, que diz: a tua palavra escondi e guardada no meu coração. Queridos, a Bíblia, ela é um fundamento inabalável. A Bíblia é uma bússola confiável, a Bíblia é um porto seguro e é uma fonte de vida e poder inesgotável. A palavra de Deus, ela é rocha viva, ela é martelo que esmiuça um sapene. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é uma espada poderosa de 2 gumes que penetra até a divisão de ossos e medula, separando a alma do espírito. Só a palavra de Deus separa a alma do espírito. Eu sou uma profissional da mente humana e eu estou lhe dizendo que só a palavra de Deus separa a alma do espírito. Ambos os aspectos são subjetivos, invisíveis, se misturam. Mas a palavra de Deus, ela pode separar a alma do espírito. Se um profissional da psicologia vier ouvir você, ele vai saber o que é psicológico, mas ele não vai saber o que tem do espiritual dentro do psicológico. Mas a Bíblia pode lhe dizer o que é o psicológico, o que é o espiritual, o que tem do psicológico dentro do espiritual, o que tem do espiritual dentro do psicológico. Dá um glória, glória, glória. A palavra de Deus, ela é poderosa. O texto bíblico diz que ela é capaz de separar a alma do espírito, ela é capaz de discernir os corações. Agarra-te a ela, porque esse é um tempo de você se agarrar com a Bíblia mais do que todas as coisas. 15º dia da nossa campanha, tendo então trazido toda essa introdução, o tema de hoje, desse dia maravilhoso, não poderia deixar de ser o mesmo tema da humildade, não é, que nós estamos trabalhando. E assim, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A humildade, ela é uma virtude do coração dada por Deus para todo aquele que deseja verdadeiramente ser parecido com Jesus, porque a humildade é uma virtude que nos aproxima do Senhor Jesus. Amém? A humildade, ela é uma virtude que nos faz parecidos com Jesus. Por quê? Porque ela é a própria característica de Jesus, do Mestre. Eu estou abrindo aqui o texto, tá? Então, eu quero que você, nessa manhã, abra a sua Bíblia, ou nessa tarde, ou nessa noite, eu não sei que horas você está me ouvindo, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28. O texto diz assim: aprendei de mim, disse Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados, Jesus nos convida a aprender dele. E ele convida que nós tenhamos a seguinte conduta: manso e humilde. Quem me escutou dessa campanha toda já sabe o que é a palavra manso, não é? Então a gente entende que manso é ensinável, alguém que é ensinável. E a palavra aprendei de mim que sou manso, depois que sou humilde de coração, é algo que você tem entendido nessa semana, que a humildade é a virtude máxima. A humildade, ela é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É uma modéstia. Então, ser humilde é ter consciência das suas próprias limitações. A humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Gente, a humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Mas não é a simplicidade que muita gente pensa. Tem gente que pensa que simplicidade é calçar um chinelinho
havaiana, vestir uma roupinha bem humildezinha. Isso não tem nada a ver com simplicidade. Simplicidade é ser humilde. Simplicidade é ter a consciência das suas próprias limitações, é não se achar a última Coca-Cola do deserto, é não achar que você é o máximo, máximo e não ter olhar, a sua autoanálise. Nós precisamos disso. Isso é humildade, é a prática da humildade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência. Então, você assume a sua responsabilidade de ser uma pessoa melhor, de ser uma mãe, ou de ser um pai, ou de ser um líder espiritual, ou de ser um profissional na sua empresa, onde você trabalha, mas você assume essa responsabilidade sem arrogância, entende? Sem prepotência, sem querer passar por cima dos outros, sem querer ser o melhor. Isso é ser humilde. A humildade envolve consciência de que todos têm seus próprios valores e suas próprias experiências. Uma pessoa humilde, ela sabe que as pessoas que estão ao seu redor também têm valor, também têm suas experiências. Porque nós precisamos entender que quando nós temos humildade em nosso coração, nós sabemos que o outro também tem qualidades, o outro também tem características importantes, o outro tem suas experiências. O humilde não passa por cima de ninguém. O humilde tem a identidade dele, vive a segurança da sua identidade e respeita o outro. Uma pessoa humilde dá o palco para as outras pessoas. Uma pessoa humilde, ela dá o lugar para as pessoas passarem na frente dela. Por quê? Porque ela não tem problema. Uma pessoa humilde, ela permite que os outros tenham acessos que ela tem. Uma pessoa humilde, ela sabe que todo mundo tem o seu lugar ao sol. Por quê? Porque ela já tem o dela. Ela tem consciência de quem ela é. A humildade, ela é uma virtude, gente. Eu tenho estudado nesses últimos dias que é uma virtude que, por incrível que pareça, o crente deveria saber muito sobre isso. Por quê? Porque é a própria personificação de Jesus. E aí nós precisamos ser como Jesus. Uma das coisas que eu quero recomendar para quem está me ouvindo aqui, leia os evangelhos, estude Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão pelo qual estamos aqui. Ele morreu e se sacrificou na cruz. Você precisa estudar a personalidade de Jesus. Precisa ler várias vezes os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Precisa meditar no comportamento de Jesus e aprender com ele. Por isso que o texto de Mateus 11, 28 diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender com Jesus. E como é que você vai aprender com Jesus se você não leu o Novo Testamento? Ou basicamente os 4 evangelhos. Como é que você vai aprender com Jesus se você não estudou a personalidade de Jesus, o que Jesus fez na vida? Então vamos lá, vamos voltar os nossos olhos para quem é Jesus, porque é imitando Jesus que nós somos mais do que vencedores. É imitando Jesus que a gente passa pelas provas dando glória a Deus. Quanto mais uma pessoa adquire conhecimento, experiência, mais humildade ela tem. Ai, quanto mais uma pessoa aprende com os outros, mais humildade ela tem. Porque o humilde sabe que precisa continuar aprendendo. O humilde, ele não acha que ele sabe tudo. Ele não acha que, pronto, parou nele, eu já tenho, já aprendi, não preciso mais aprender, não preciso de mais de mestres. O humilde sabe que ele precisa continuar aprendendo. É óbvio que nós precisamos, enquanto nós não chegarmos na glória, nós vamos precisar aprender. O humilde sabe que precisa de uma autoridade sobre ele, de um mentor, de um pai, de uma paternidade espiritual, de um mentor, de um líder que o oriente. Uma pessoa humilde não vive sem um mentor em cima dele. O humilde não vive sem. Observe, quem não tem mentor é porque ainda é muito orgulhoso. Não precisa, acha que não precisa. Então, como é que vai se submeter a alguém? Toda pessoa humilde, ela adota um pai ou uma mãe espiritual e ela escuta e ela anda nos caminhos porque sabe que a humildade é que faz crescer. Jesus se esvaziou até a morte de cruz. E a Bíblia diz, no autor de Hebreus, o texto de Hebreus diz que Jesus, sendo Deus, obedeceu,
sofreu, na verdade, para obedecer. E obedeceu até morte de cruz, uma morte humilhante. Então, deixa eu te dizer, é quando você é pequeno que você fica grande. É quando você diminui que você cresce. É quando você serve que você será servido. É dando que se recebe. O reino de Deus é paradoxal. Entenda isso. Então, a humildade como base de todas as virtudes, sem ela, não tem como vir outras características, outras virtudes de Jesus. Eu quero sobre mim, eu quero pôr as mãos nos enfermos ser curado, eu quero profetizar, eu quero fazer milagres. Sem a humildade não tem como vir outras virtudes, porque ela é a característica máxima de Jesus. Glória a Deus, eu proclamo em nossas vidas, na minha, na de vocês, na de todo o campo da casa de Javé, de quem está me ouvindo aqui, que o manto da humildade venha sobre todos nós e possamos crescer em humildade, parecer com o nosso Mestre Jesus. As pessoas sábias reconhecem que precisam de outras. Aleluia! Então, quem são exemplos bíblicos que foram humildes? Paulo foi humilde. A Bíblia diz que Paulo, gente, ele disse que quando ele era fraco é que ele era forte. A Bíblia diz que Paulo expôs a ferida dele. Se ele fosse arrogante e orgulhoso, ele ficava calado, só mostrava as qualidades. Não, Paulo mostrou as dores, as feridas. E ele ainda diz que ele era glorificado através da fraqueza dele. Paulo sabia o poder da humildade. Então, ele praticava. Outro, Jesus. Eu já disse Jesus, mas Jesus é essa pessoa. Outro, Moisés. Outro, Abigail. Outro, Ruth. Outro, Esté. Então, em nome de Jesus, seja o outro que eu vou citar aqui. Amém? Seja mais um que diz, eis-me aqui, Senhor. Moisés, eu citei Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Não é? Eu citei Ruth. Ruth poderia ter ficado na terra de Moabe, que era uma terra de arrogância e de orgulho. E ela saiu de Moabe e foi para Belém. Ela deixou o orgulho e foi para a humildade. Belém, a terra da humildade, a terra do pão. Pão de Deus, que é Jesus. Então, profetize em sua vida que você cresce em humildade. Pai, eu quero profetizar, nós estamos terminando essa semana só sobre humildade. E eu quero, Pai, pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, possa mover em nós a unção, a virtude da humildade, possa agradar o nosso coração e nós possamos ser aqueles que renunciam a si mesmo a cada dia para levar a característica máxima de Jesus, que é a humildade. Te abençoo, proclamo vitória em sua vida, abençoo todo o campo da casa de Javé, que cresça, que amadureça e que avance, que sejam todos enviados cada vez mais para o seu propósito. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.